Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar. Com muita alegria eu quero cumprimentar a Igreja de Jesus com a paz do Senhor, cumprimentar as minhas irmãs e dizer para vocês que é um privilégio poder estar novamente fazendo parte deste congresso do Círculo de Oração e desta feita, uma festa muito especial, recheada de muita gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos como Samuel nesta noite, colocando uma pedra de gratidão ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Quantos sentem isso, levante a sua mão e profira uma palavra de gratidão ao nosso Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito. E o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Aleluia. Estou de veras feliz. Quero louvar ao meu bom Deus por esta tão rica oportunidade. Quero também fazer menção e agradecer pela vida do pastor Zilmar, pela vida da missionária irmã Maria Inês. Uma das virtudes que eu mais admiro e que mais me alegra, porque eu penso que é uma das virtudes que mais nos aproxima a nossa semelhança de Deus, é a humildade. E eu vejo isso no pastor Zilmar, eu vejo isso na sua esposa. Isso é para a glória do nome do Senhor. Eu sei que os irmãos sabem, assim como eu, que eles têm trilhado com humildade, e estar aqui faz parte do cumprimento do propósito de Deus para a vida deles. Que Deus abençoe. Quero agradecer a irmã Salma, mais uma vez, foi a porta-voz das irmãs, para me fazer esse tão maravilhoso convite. Todo o departamento do Círculo de Oração, também da UFADSE, todas as irmãs, os obreiros que aqui estão, que Deus continue em Cristo Jesus, vos abençoando. Amém? Eu quero meditar com as irmãs. Abra a sua Bíblia, no primeiro livro de Samuel. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, nós vamos meditar, como a irmã Maria Inês disse, enfrentamos o Covid, eu enfrentei ele cara a cara, irmãs, eu e meu esposo, ficamos ruins juntos, 15 dias deitados em casa, mas sentindo o cuidado maravilhoso do Senhor. Foi dias de renovo para mim, foi dias de descanso, não obstante ele deixa algumas sequelas, mas nós estamos rompendo em fé, sabendo que o nosso Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E eu quero louvar ao Senhor, porque passei por esse momento e estou de pé. E o Senhor tem sido glorificado através da minha vida. Queridas irmãs, vocês escolheram um tema maravilhoso, que fala sobre a oração. E nesses 2 dias, como o Espírito Santo falou ao meu coração, serão 2 dias de aprendizado. Porque o objetivo de nós estarmos na casa do Senhor, como diz o salmista, é aprender do Senhor no seu templo. Nós, como a Igreja de Jesus Cristo, o Espírito Santo está nos adornando, nos preparando, nos capacitando para enfrentar dias difíceis que virão. Porque, segundo a Bíblia, nós estamos vivendo ainda o princípio das dores. Imagina o meio, imagina o fim. Se nós estamos no princípio das dores, dias difíceis virão e nós precisamos estar alicerçados, revigorados, fortalecidos na palavra do nosso Deus, porque esta palavra é viva, esta palavra é poderosa. Quando eu tive o Covid, passou, eu comecei a ter lapso de memória, comecei a ter esquecimento. E sabe como que eu venci, irmãs? Lendo a Bíblia. Eu pegava, quando a minha mente queria fugir, eu pegava a Bíblia, eu lia até a minha mente voltar. Eu sei que a palavra é poderosa.
O Senhor disse para mim, um congresso que eu fui pegar, oxalá se todas essas mulheres abrissem a sua Bíblia dentro de casa e lesse em voz alta, tudo seria diferente. Aleluia. Vencendo o nosso inimigo em casa, como Jael venceu, vencendo com a palavra. Quantos creem que esta palavra é poderosa? Adore ao Senhor nesta noite de gratidão. O tema das irmãs fala sobre oração. Eu estava orando, eu recebi um vídeo pelo zap da irmã Alessandra, com a nossa missionária irmã Maria Inês, convocando as irmãs para 30 dias de oração em favor do congresso. Eu entrei no propósito, estou aqui junto com as irmãs, sabendo que o nosso Deus está aqui. E orando ao Senhor, eu estava em viagem, meditando nos textos, e o Senhor disse para mim, bradou meu coração e disse: você vai falar sobre o cântico de quem ora. Entroniza, enaltece, aleluia, engrandece o Deus soberano. Levante sua mão, eu vou repetir. O cântico de quem ora, entroniza, enaltece e engrandece o Deus soberano. E para isto eu quero como base ler 1 Samuel capítulo 2. Vamos ler o versículo 4 até o versículo 8, que diz assim: o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. O que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Aleluia, eu já estou sentindo grandemente. Aleluia. Do esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Agora abre a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 2, a oração, o cântico de quem ora, versículo 20 ao 22 diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Se negligenciarmos o crescimento em conhecimento de Deus, se negligenciarmos o crescimento em confiança em Deus, se negligenciarmos o conhecimento, o crescimento em alegria, nós não estamos subindo, nós estamos descendo. O Espírito Santo diz para mim: nunca se houve um tempo em que nós precisamos crescer em conhecimento de Deus, como disse o profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor.
Conhecer é uma caminhada. Conhecimento de Deus nos sustentará nos dias difíceis. Saber quem realmente é Deus vai fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa caminhada espiritual. Crescimento em confiança será um distintivo para aqueles que servem a Deus de verdade no tempo do fim. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são inabaláveis. Os que confiam no Senhor não se abalam. Não dá para negligenciar o crescimento em confiança, mas também não podemos negligenciar o crescimento em alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quem negligencia a força da alegria será destruído, mas nós estamos crescendo em conhecimento de Deus, em confiança em Deus, em alegria no Senhor Jesus. Quando começou a pandemia, a minha última agenda foi em Xanxerê, na igreja que o seu filho pastoreava. Eu cheguei de lá no dia 16, quando foi no dia 18, fechou tudo de março. E eu estava voltando para casa, e o Espírito Santo disse para mim: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. E eu fiquei tentando entender. E o Senhor começou a falar algo profundo comigo. E o Senhor disse outra coisa: chegou um tempo de calar. Eu disse: como assim tempo de calar? Quando inicia a pandemia, as portas se fecham, o povo entra para casa, os templos ficam vazios. Alguns, pela sua força, pelo seu destemor, começam a fazer as lives. Mas eu quero dizer para vocês, sinto muito, alcançou tão pouca gente. As pessoas não estavam dispostas em ouvir nem em casa. Nós estávamos sossegados. Parece que nós vínhamos de uma batalha e estávamos tão cansados, que este tempo de repouso em casa surtiu como algo que nós achamos que era bom, mas Deus estava nos ensinando. Então chegou o momento de diferenciar. Mas não é com o mundo, porque já existe uma diferença da igreja e o mundo. É para diferenciar aqueles que estão dentro da casa do Senhor. O Senhor diz: começa a justiça pela minha casa. Começo a trabalhar, fazendo uma diferença, tirando à parte os justos que servem e os que não servem. Aqueles que servem têm como distintivo confiança, tem como distintivo alegria, porque ele sabe que ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte, ele não deve temer, porque o Senhor está comigo. E eu fui aprendendo do Senhor em casa, e Deus me ensinando. E nesta noite eu quero falar sobre a soberania de Deus. Mas antes de falar sobre o cântico de quem ora, a expressão de quem ora, o resultado das palavras de quem ora, é diferente dos que não oram. Isso é tão claro, foi tão notável nesses dias de pandemia. Quando começa a pandemia, eu cheguei pela manhã na casa da minha mãe, já com 78 anos, meu pai com 84 anos. Quando eu botei o pé na porta do apartamento, ela já veio me receber como sempre, alegre. E ela disse: eu estou tão alegre. Eu disse: meu Deus, com essa pandemia. Eu disse: por quê, mãe? Ela: estou tão alegre porque a palavra de Deus cumpre. Eu disse: que alegria é essa? Aleluia. Quem ora se alegra com o cumprimento da palavra.
Quem ora se alegra porque Deus está cumprindo os seus desígnios sobre a terra. Ela disse: eu estou tão alegre porque a Bíblia está cumprindo. E a Bíblia diz: há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Eu nunca pensei que este tempo ia chegar. Eu estou feliz porque sinto que Jesus vai voltar. Aleluia! Quem ora tem uma expressão diferente. Quem ora manifesta diferente. Quem ora abre a boca e fala diferente. Não obstante o tempo ser difícil, mas você se comporta diferente. O que é oração? Eu quero tocar rapidamente alguns pontos da oração, porque quero falar sobre a soberania de Deus. Esse texto que nós lemos em 1 Samuel e Daniel. O que é a oração? Primeira coisa, vocês já devem ter ouvido muitas vezes, mas para mim cada vez que eu ouço soa de forma poderosa. Oração é relacionamento com Deus. Ninguém cresce em conhecimento de Deus apenas com conhecimento filosófico, teológico, não. Nós conhecemos Deus através do nosso relacionamento com Deus. E oração, diferente do que muitos pensam, oração não é você ficar focado em resultados. Oração não é você ficar focado em resposta. Não é isso que é oração. Tem gente que acha que oração é principalmente a respeito de pedidos e resposta. E aí quando Deus diz não, ou quando Deus não trabalha no nosso horário, nós desesperadamente perguntamos: por quê? Por que é que Deus não me ouviu? Por que é que Deus não me respondeu? E aí nós somos testados, levados a nos sentir inadequados e não amados por Deus. E pior do que isso, quando a nossa oração cresce no sentido de pedidos e respostas, o diabo vai procurar trocar o nosso foco de nossas orações de relacionamento para resultados. Deus falou fortemente isso comigo, que tem acontecido nos nossos dias. Perdemos o conhecimento, a essência da oração. Oração não é foco em pedidos e resultados. Oração é relacionamento com Deus, porque à medida que você se relaciona com Deus, você cresce em conhecimento de Deus. E à medida que você cresce em conhecimento de Deus, você se fortalece. Aleluia! E quando você foca a sua oração em conhecer a Deus, o diabo bate em retirada. Mas quando você foca a sua oração em pedidos e respostas, ele tem força sobre a sua vida. Porque quando você não é ouvida, ou não é respondida, ou não é atendida, ou não acontece no seu momento, você começa a perguntar: por quê? Por quê? É errado perguntar, irmã Madali? Não. Mas quem conhece Deus não pergunta por quê. Ele só diz: cumpra em mim, Senhor, o teu propósito. Cumpra em mim, Senhor, os teus desígnios. Aleluia. Oração é relacionamento. E por que orar? Porque Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a orar pela prática dele de oração e através dos seus ensinamentos. Segundo os estudiosos, Jesus orava das 4 às 8 da manhã todos os dias. Depois ele saía para o seu dia de batalha, o seu dia de milagres, o seu dia de curas, de vidas transformadas. Jesus orava.
Jesus orava por coisas grandiosas. A Bíblia vai falar da oração sacerdotal. Jesus orava pelos seus discípulos. Jesus nos ensinou uma oração maravilhosa, que é a oração do Pai Nosso, que nos remete ao conhecimento da paternidade de Deus e nos tira esse espírito de orfandade que muitos crentes têm vivido como órfãos, mas Ele é o nosso Pai e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu estar com você quando você pode e quando você não pode. Ele prometeu estar com você quando você tem e quando você não tem. Ele prometeu estar com você quando você aguenta e quando você não aguenta. Ele prometeu estar com você quando você tem força e quando você também não tem força. Eu estava em casa mais ou menos no 10º dia do Covid. Nós só ficávamos deitados. Muita fraqueza. E eu disse, meu Deus, eu não consegui ler a Bíblia até hoje. Eu não consigo nem orar, minha mente não consegue. E o Espírito Santo bradou comigo lá na minha cama. Fique tranquila, eu estou cuidando de você. Não se preocupe, há tempo para tudo. Descanse. Aleluia, aleluia. E o meu esposo, eu cuidando do emocional dele, trabalhando o emocional dele em casa, porque o médico disse, o pneumologista, que os homens têm mais entrada no corpo para o vírus do que as mulheres. Por isso que morreram tantos homens, mais do que mulheres. E ele começou com muita febre. Chegou o 13º dia, nós tomamos todos os remédios, e a febre não parava. E eu comecei a perceber que ele já estava preocupado. Ele ligava para o médico disse, vai à farmácia e toma a injeção tal. Ele ia, voltava a febre. E eu também meia já fraca. Um dia, no 14º dia, ele deitado no sofá, ele disse, amor, eu sinto quando ela começa a subir assim, uma febre. Eu disse, eu vou orar. Eu vou orar com uma palavra. Eu conheço o Deus de perto, o Deus de longe. Eu presenciei muitos milagres na minha casa. Aliás, irmãs, lugar de milagre é dentro da sua casa. Eliseu disse para a viúva, fecha a tua porta sobre ti os teus filhos e começa a despejar, porque o azeite vai multiplicar. E felizmente tem muitos filhos de crente que nunca viram milagre dentro de casa. Eu já vi a comida multiplicar, eu já vi o gás multiplicar, eu já vi Jesus curar, eu já vi Jesus ressuscitar, eu já vi Jesus salvar dentro da minha casa. Eu me levantei, peguei a Bíblia e li Marcos 16:15. Diz, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu disse, Jesus, sob a tua palavra, eu vou orar. Coloquei as minhas mãos e disse, Senhor, é a tua palavra que diz, em meu nome, eu estou orando em nome de Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu acho que eu repeti 3 vezes essa frase e terminei porque não aguentava. Quando eu terminei, ele disse, a febre foi embora. Se levantou. Aleluia. Aleluia. Levante a sua mão e diga, Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele está conosco. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o que é o guarda fiel de Israel. Aleluia. Jesus nos ensina a sermos totalmente dependentes de Deus. Jesus nos ensina que devemos conhecer Deus como nosso Pai. E na oração do Pai Nosso ele diz, o pão nosso de cada dia não te permite pedir para amanhã, é só de hoje. Significando dizer
que nós somos totalmente dependentes de Deus. Olhe para mim, porque isso aqui precisa ficar no seu coração. Se você não tiver esse sentimento de dependência de Deus, de dizer: até aqui Deus me ajudou, e o mesmo Deus que me ajudou até aqui está presente no amanhã e vai me ajudar. Aleluia! Eu não sei se para você essa palavra soa como soa no meu coração. Há uma exigência de Deus para que sejamos dependentes dEle em tudo. Há uma exigência de Deus que a gente solte a mão dos corrimão, da preocupação, da dúvida, do desespero e diga: vou caminhar, mesmo sem saber para onde vou, porque eu tenho um alvo que é Cristo. Solte a mão do corrimão, minha irmã. Aleluia! Deus é soberano na sua vontade. Como orar? Tem alguns tópicos, mas eu vou passar, porque eu preciso falar sobre a soberania de Deus. Efésios 6,18 diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Como orar? Os discípulos, quando viram Jesus curar aquele moço lunático, com poucos segundos, que eles não conseguiram com horas, eles não perguntaram: Jesus, como que é que a gente faz para curar um lunático? Não, eles entenderam que Jesus tinha oração. Eles disseram: Jesus, ensina-nos a orar. E é isso que a igreja precisa aprender, a orar. E Paulo está dizendo na carta aos Efésios: oração e súplica no Espírito. A palavra grega aqui, traduzida em orar orar em Espírito, tem vários significados. Significa orar por meio de, orar com a ajuda de, orar na esfera de, orar em conexão ao, ou é orar de acordo com a liderança do Espírito Santo. É por isso que você precisa pedir: ensina-me a orar. Orar no Espírito não é orar na mente. Orar no Espírito é orar sob ou debaixo da liderança do Espírito. Ele tem que orientar a sua oração. E quando você ora no Espírito, você ora exatamente a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo conhece qual é a vontade de Deus para a sua vida. E Ele vai dizer: ore assim, minha filha, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. E quando oramos no Espírito, não somos frustrados, não ficamos decepcionados, não ficamos cansados de orar, porque o Espírito lidera a nossa oração. Aí João vai dizer na sua primeira carta: quando é que a oração é atendida? É atendida quando eu grito? Não. É atendida quando eu choro? Não. É atendida, João diz, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Devemos estar alinhados à vontade de Deus. Por isso a necessidade de orar no Espírito, ou orar em Espírito, porque Ele conhece a vontade de Deus para a nossa vida. O cântico de Ana poderia falar mais sobre oração, mas eu aprendi muito com o cântico de Ana. E eu vou voltar para 1 Samuel para dar sequência. E Deus falou fortemente para mim.
Primeiro eu quero abraçar a oração de Ana. Quero abraçar a oração de Daniel. Era uma oração de relacionamento. Ana orava por motivo grandioso. E ela mesmo disse: por este menino orava eu. Ela estava dizendo: eu orava para gerar algo para o reino de Deus. Eu orava para que dentro do meu ventre nascesse alguém para o serviço de Deus. Eu orava pensando no reino de Deus. Olha a diferença de oração. Olha a diferença do cântico de quem ora, de quem pensa no reino, de quem quer fazer a vontade de Deus. Paulo disse: por esta causa me ponho de joelho. Qual é o motivo da minha oração? É para que vocês conheçam a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus. Aleluia! Olha que motivo grandioso de oração. E porque Daniel orava? Daniel orava pela restauração do povo judeu que estava em cativeiro. Era a vontade de Deus. E quando Daniel começa no propósito, quando Daniel dobra o joelho no primeiro dia, o Senhor disse: Daniel, no primeiro dia, porque eu conhecia o seu propósito, eu sabia qual era o motivo da sua oração. Irmão, isso aqui é grandioso demais. Quando você dobrou o seu joelho, eu já mandei a resposta na hora. Não esperei os 21 dias acabar. Eu aceitei o propósito. Eu aceitei a motivação da sua oração. Não é porque Deus não ouviu que você tem que perseverar. Tem que perseverar em oração. Porque há batalhas travadas no mundo espiritual. E o Senhor disse: Daniel, eu mandei a oração, a resposta vir. Mas quando Gabriel chegou, ele encontrou os príncipes da Pérsia. Travaram uma batalha com Gabriel, não deixou a oração chegar. E eu vi que Gabriel não é anjo de batalha, é anjo de boas novas. Eu mandei Miguel, disse: Miguel, desce com uma espada. Porque quando a ordem sai de cima, ela tem que chegar na terra. Levante a sua mão, que a ordem já saiu e vai chegar. Perseveremos em oração. O cântico de Ana, ela diz: o Senhor é o que tira, Ele é soberano. Ela entendeu. É Ele que dá. Quando começou a pandemia, eu disse para o meu irmão, falei para ele: eu estou tranquila, sabe por quê? Porque quem tiver que ir com Covid vai mesmo. O Deus não é soberano. A vontade dele não é superior a todas as vontades. E aí, por que orar? A gente ora porque nós somos instrumentos na mão de Deus, estamos a serviço dele. Isaías vai dizer que nós fomos criados para a glória dele, então nós temos que estar a serviço dele. Eu orava, sabe para quê? Para que Deus desse força para aqueles que iriam ficar. Nós temos uma vigília em Cuiabá das mulheres, que já tem mais de 15 anos essa vigília. Toda segunda sexta-feira do mês, as mulheres se reúnem no grande templo para orar, só as mulheres. E Deus, há uns 3 anos atrás, disse que iria fazer um rebuliço na terra. Queria recolher muitos, ia ser muita morte. E o Senhor disse: não ore para que eu não faça. Porque vocês precisam conhecer o Deus que consola. Eu posso não fazer, mas eu não quero que vocês orem para mim não fazer. Porque eu quero que vocês tenham conhecimento do Deus que consola. Vocês têm que conhecer o Consolador amado, aquele que veio com uma prerrogativa de ajudar a igreja, aquele que veio com uma prerrogativa de convencer a igreja, aquele que veio com a prerrogativa de guiar a
igreja, aquele que veio com a prerrogativa de glorificar Jesus através da igreja. O Espírito Santo, vocês precisam conhecê-lo. O Consolador amado. Vocês estão entendendo agora porque tudo que nós estamos passando? Mas Deus está no controle de tudo. E Ana canta. O cântico de Ana exalta a soberania de Deus. Ela está dizendo, esse cântico de Ana é perfeito. Ela entroniza o Deus soberano. Sabe o que Ana está dizendo? Está dizendo, Deus já tem tudo desenhado. Ou seja, o desenho já está acabado na mão de Deus antes de começar a ser executado aqui. Você crê nisso? Você crê nisso? Quando você aceita isso, uma paz entra no seu coração. O povo grita, Moisés, olha o mar vermelho na frente, Faraó atrás. Desesperado. Mas Deus já disse, está tudo desenhado. Vocês já atravessaram o mar. Miriam já pegou o tamborim, já cantou. Já está tudo desenhado aqui no céu. Já está pronto, Moisés. Só acione o comando para o desenho concluir para vocês. Toque com a vara na água. O mar se abre. Querida, a sua vida já está desenhada nas mãos de Deus. Quando começou a pandemia, que as pessoas se desesperavam, gente, quanta ligação, quanta gente desesperada. Nós perdemos muitos pastores, muitos amigos ali em Mato Grosso, e o povo desesperado. E o Senhor, numa manhã, eu orando em casa, o Senhor disse para mim, eu quero que apenas você viva. Se você viver a vida, já é um sinal de gratidão a mim, porque tenho te dado vida. Viva, viva, levanta, come, anda, viva. Aleluia, diga para quem está do seu lado, viva. Quem tem vida sorri. Quem tem vida se alegra. Quem tem vida canta. Quem tem vida come. Quem tem vida exalta. Aleluia. O cântico de Ana estava dizendo, já está tudo desenhado. Ele mata, ele torna da vida, ele abate, ele exalta. Ele é soberano. Daniel diz, ele conhece o profundo e o oculto. Ele muda rei, ele tira rei. Irmãos, eu não sei por que esse desespero do crente. A igreja não precisa de desespero. Sabe por quê? Porque para Deus já está tudo desenhado. Tudo que vai acontecer, nós só precisamos confiar na soberania de Deus. E a minha pergunta é, quando desfrutaremos da perfeita paz, que excede todo entendimento? Quando desfrutaremos da paz, que a gente dorme enquanto o vento assopra? Eu conheci várias pessoas que quando estava com Covid não dormia, porque ficava com medo de morrer. Eu e meu esposo dormimos tanto, eu dizia para ele, dorme. Nós precisamos dormir, tem sono, dorme. Porque a Bíblia diz que Deus dá o sono aos seus amados. Levante a sua mão. Sono é privilégio. Quando desfrutaremos dessa paz? Quando compreendermos a soberania de Deus, que é um assunto ainda um tanto misterioso, de muitas maneiras. É claro que nós servimos um Deus cuja plenitude está além da compreensão do outro lado do céu, aqui para nós. Mas nós precisamos compreender. E quando a gente começa a compreender a soberania de Deus, uma coisa fica clara: como a fé e a descrença na soberania de Deus impactam a nossa vida de uma forma poderosa.
o cântico é diferente, o comportamento é diferente. De quem compreende, de quem aceita o Deus soberano agir conforme a vontade dEle. Ontem, vindo do aeroporto, a Alessandra disse uma coisa: se for para mim servir um Deus que eu preciso dizer o que Ele tem que fazer, não serve para mim esse Deus. O Deus que eu sirvo, Ele tem que ser soberano na sua vontade, e eu preciso aceitar que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Você pode adorar a soberania de Deus. Soberania significa que Deus é supremo em poder e autoridade sobre todas as coisas. Colocando de uma forma mais simples, Deus está no controle de tudo. Será que você aceita isso e compreende isso? Deus está no controle de tudo. Se fosse uma equação matemática, tudo resultaria em soberania. Quando nós entendemos a soberania de Deus, nós entendemos consequentemente outro mistério: o tempo. O que a gente vê de crente guerreando com o tempo. Deus, eu preciso para ontem, tem que ser agora. Se o Senhor não fizer hoje. Mas quando você aceita, essa é a palavra mais polida do meu vocabulário que eu achei. Quando você compreende a soberania de Deus, você entende que o tempo trabalha ao seu favor. Você entende que um dia para Deus é como 1000 anos. Você entende que 1000 anos para Deus é como um dia. E Ele diz: há um tempo determinado para todo propósito. Se toda a igreja aceitasse a soberania de Deus, você estaria aqui de verdade cultuando em paz. Em paz, deixando o vento assoprar, sabendo que ele vai assoprar até a hora que Deus quiser, sabendo que as águas vão açoitar o seu barco até o tempo de Deus. Eu sempre digo, luta tem tempo para começar, mas também tem tempo para terminar. E se eu fosse você, já adorava a Deus nesse tempo. Aleluia, aleluia. A soberania de Deus é seu direito de fazer todas as coisas de acordo com a sua própria boa vontade. Compreender, aceitar a soberania de Deus muda poderosamente a forma como a vida é feita e como vamos vivê-la. Irmãos, o Espírito Santo diz para mim: não negligencie o crescimento em conhecer a Deus. Não negligencie, você precisa conhecer o Deus soberano. Quando você tem a compreensão do Deus soberano, primeira coisa, você solta com as amarras do passado, que tem segurado muita gente. Quando você compreende a soberania de Deus, você lembra o que quer que tenha acontecido no seu passado, não foi poderoso o suficiente para frustrar os planos de Deus na sua vida, porque Deus é soberano. Quantas pessoas estão amarradas com o passado, porque não conhece o Deus soberano? Jó disse: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Solte com as amarras do passado. Quem conhece o Deus soberano, veja que Isaías teve um encontro com o Deus Santo. Gente, que experiência encontrar com a santidade de Deus.
Eu acho maravilhoso o capítulo 6 de Isaías. A gente olha para Abacuque tem um encontro com o Deus silencioso. A gente olha para Davi tem um encontro com um Deus misericordioso. Mas quando a gente olha para Abraão tem um encontro com o Deus soberano. E ele aceita a soberania de Deus. É por isso que ele vai imolar o seu próprio filho. Porque ele que conhece a soberania de Deus, a ordem de Deus, a vontade de Deus, ele diz: eu sei que esse Deus soberano pode até das cinzas suscitar meu filho de novo. Levante a sua mão e diga que prevaleça na minha vida a vontade de Deus. Solte as amarras do passado. A compreensão da sabedoria, da soberania de Deus nos faz sentir tranquilos com o futuro. Por isso que você não pode ignorar o crescimento no conhecimento da soberania de Deus. O seu cântico, aquilo que você expressa, o que está dentro de você, a letra do seu hino tem que ser a soberania de Deus. Sabe como os filhos de Coré, os filhos de Asaf, e Asaf compunham os louvores? Quando você olha para os salmos, não são hinos altruístas, não são hinos de engrandecimento do humano. Sabe por quê? Porque a letra quem dava era Deus. Todos os salmos dos filhos de Asaf e de Corá exaltam a soberania de Deus. Quando você compreende a soberania de Deus, é produzido em você um cântico que reflete que você compreende a soberania dele. Nos faz sentir tranquilos com o futuro, sabendo que ele está no controle. Diga para sua irmã: amanhã não te pertence, mas já está desenhado por Deus. Diga para ela: viva hoje, viva agora. Se os nossos cultos nós conseguíssemos viver agora, o momento seria diferente. Viva agora. Agora você tem vida, agora você tem fôlego, agora você está com a barriguinha cheia. Aleluia, aleluia. Quando compreendemos a soberania de Deus, nós soltamos os controles, nós soltamos as rédeas de controle das situações. Tem gente que está segurando tanto a rédea do controle da situação que a mão dele já está cortada. Tem gente sofrendo não pelo problema, mas porque ele quer controlar o problema. Tem gente que não está sofrendo com a dor do problema, está sofrendo com a dor da corda que você está segurando, tentando tomar o controle da situação, te trazendo dor e nada muda. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque Deus dá aos seus amados o sono. O semblante de quem está confiante na soberania de Deus é diferente. Quando ele abre a boca é diferente. Quando ele canta é diferente. As tentativas de controlar as pessoas, controlar as situações, sabe o que faz? Drenam as suas forças, drenam as suas energias que são destinadas
a cumprir os verdadeiros planos de Deus. Solte e esteja seguro. Quantas pessoas adoeceram só de pensar que iam perder um ente querido e tentaram ficar segurando. Não deixa os velhos sair de casa, não deixa os velhos fazer isso, não deixa. Eu disse, fique tranquila. Minha mãe foi no mercado, foi na feira, ela gosta muito de andar. Meu pai pegou o Covid com 83 anos, minha mãe não pegou. Foi para o hospital, ficou 9 dias, não teve nada, voltou para casa. Eu disse, vamos viver, porque se chegar a nossa hora, ninguém vai, irmã, entenda isso. Se chegar o seu dia, apenas será criada uma situação para que isso aconteça. Enquanto isso, diga para sua irmã, viva. Enquanto isso, agradeça pela vida. Levante a sua mão e salmodieie ao Senhor. Engrandeça o seu nome. Esse controle seu é uma tentativa de escrever a sua própria história. Quando a gente tenta controlar, sabe o que acontece? A gente começa a guerrear contra Deus. E ninguém que lutou contra Deus prevaleceu. Deus está dizendo para alguém nesta noite, solte o controle, solte as rédeas, deixa eu agir, deixa o desenho cumprir, deixa acontecer. Ramandaraia soreme candava sugrehasi. Quando a gente está com a rédea na mão tentando segurar, é uma estratégia do inimigo para minar nossa força, para a gente não ser útil no reino de Deus. É isso que aconteceu nessa pandemia. Quantos crentes ficaram segurando a rédea e pararam de trabalhar para o Senhor, pararam de ganhar almas para o Senhor, pararam de orar, tentando segurar a rédea. Sabe o que a Bíblia diz? Deus é o mesmo ontem. Você sabe esse versículo de cor? Então repita comigo, Deus é o mesmo ontem, hoje. Dá para confiar nele? Dá para soltar as rédeas? Fique de pé, eu já vou terminar. Compreender a soberania de Deus. Como é necessário conhecer o Deus soberano e compreender esta soberania, te deixará ancorado nos momentos difíceis. Eu não estou pregando o que eu não vivo. Eu senti literalmente, eu ancorada, aleluia, na soberania de Deus. Eu senti isso. Eu dizia de manhã, de tarde e à noite, dizia para minha família, porque a Bíblia diz, pelo que não temeremos. Só não teme quem conhece, aceita a soberania de Deus. Quem está governado pelo querer e a vontade de Deus. Quando você passa por uma provação, a soberania de Deus é o travesseiro sobre o qual você deita a cabeça e descansa. Diga para sua irmã, pode dormir. Pode comer o pão de cada dia. Não precisa armazenar, não precisa guardar. O maná de hoje não é para amanhã. Viva. Eu vejo Deus trazendo para nós, para a sua igreja, uma palavra
de refrigério nesta noite, uma palavra de conforto para nós. Como é diferente o cântico de quem conhece, de quem aceita a vontade do Deus soberano. Aleluia! Quando você compreende a soberania de Deus, você terá esperança. O que é ter esperança? É esperar sem ansiedade. É esperar fazendo alguma coisa. É esperar a serviço de Deus, sabendo que fiel é aquele que prometeu. Sabe por que eu digo que a compreensão, a aceitação da soberania de Deus é o travesseiro da gente quando a luta bate, que faz a gente descansar? Todas as vezes que as notícias eram descarregadas na mídia, as pessoas desesperadas, é um que morre, é outro que morre. Eu lembrava de uma palavra e descansava. Sabe qual é? O Senhor prometeu estar conosco todos os dias. Aleluia! Só a igreja já está sentindo esse cuidado. Todos os dias até a consumação dos séculos. Eu tive o Covid. Eu perdi o apetite, não comia. Meu estômago já estava dando espasmos. Eu não queria comer. Meu marido come porque senão você vai ter que ir para o hospital. Eu não aguentava. Aí chegou lá em casa, pastor Zilmar, um saco de manga. Lá em Cuiabá era o mês de manga, outubro começa. Manga Bourbon, não sei se vocês conhecem, lá dá muito. Era a única coisa que eu conseguia comer. Quando acabava aquele saco, vinha outro. Sabe o que eu entendi ali, irmãs? O cuidado de Deus. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Quando você compreende a soberania de Deus, você cresce em humildade. Deus eleva o humilde. Aceitar a soberania de Deus, a vontade dEle, o domínio dEle, o querer dEle, exige de nós humildade. Tem gente que ele diz, eu sou humilde. Só de você dizer, você já não é. Humilde é quem aceita a vontade do Deus Todo-Poderoso. Humilde é quando você diz, pode fazer, Senhor, que eu confio no Senhor. Pode agir, que eu sei que tudo está nas tuas mãos. O Senhor manda nos homens. O Senhor tira o rei, coloca rei. Deus é tão bom. Cuiabá tem um médico cardiologista. Ele é crente da Igreja Batista. Ele ficou muito mal. Ele foi para São Paulo para o Albert Einstein. E ele ficou mal mesmo. E lá, quando ele estava na última hora, ele fez um clamor. Senhor disse, se o Senhor me der mais tempo de vida, eu vou cuidar de todas as pessoas que chegarem à minha mão. Quando ele sai, recebe a alta, Deus faz um milagre. Quando ele recebe a alta, e olha, inclusive Deus mandou ele ungir as pessoas, pastor. O dono do hospital disse assim, a conta dele ficou altíssima, o plano de saúde não cobriu. O dono do hospital disse, eu não vou cobrar nada do senhor, pode ir embora. Deus preparou esse médico para cuidar da gente pelo telefone, pelo WhatsApp. Um dia um amigo meu, um tenente-coronel, estava muito mal em casa com a esposa, não sabia mais o que fazer. Eu disse, liga para o doutor Carretone. O doutor Carretone falou, vem aqui na farmácia, tal hora, porque eu vou sair do hospital, vou vir para cá, vou atender vocês.
Quando chegou lá, ele ficou 2 horas conversando com eles, ungiu eles, ele saiu de lá curado. Entenda uma coisa, Deus é soberano. Sabe o que Ana diz para fechar aqui? Ela diz que a soberania de Deus faz isso: tira o homem do esterco, aquele que ninguém acredita que é capaz, aquele que as pessoas menosprezam, aquele que as pessoas ficam inquirindo, mas esse. A Bíblia diz que Deus é tão soberano na vontade dEle, que a ótica dEle não é a nossa ótica. Ele tira do monturo do esterco e faz assentar entre os príncipes. E quem é você para questionar? Por que fulano? Por que ciclano? Porque este é o Deus soberano que faz como Ele quer. Aleluia! Quando você aceitar, compreender a vontade soberana de Deus, você terá o que o mundo não tem: paz. Uma irmã perdeu a sua filha num acidente. Fui visitá-la no hospital, orei por ela. Depois de alguns anos encontrei com ela e a lamúria dela era a mesma. Por que Deus fez isso? Eu estava fazendo a obra e Deus levou a minha filha. Por que Deus fez isso? Eu disse: Deus, eu não tenho mais resposta para dar para ela. Eu não tenho mais palavra de consolo para dar para ela. O Senhor disse para mim: diga para ela que quando ela aceitar a minha soberania, ela terá paz no coração dela. Todos nós passaremos pelo momento do luto. Já começa a compreender a soberania de Deus. Ana diz que Deus faz descer a sepultura e faz tornar dela. Deus enriquece, Deus empobrece. Levante a sua mão e diga: seja feita, Senhor, a tua vontade. Quando Maria recebe a visita do anjo, o anjo diz para ela: você vai gerar o Filho de Deus. Ela diz: mas como será isso? O anjo disse: olha, vai descer sobre ti o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há compreensão da soberania de Deus. E a sombra do Altíssimo te cobrirá. E aí você vai gerar o Filho de Deus. Quando ela entendeu isso, ela disse: então tá, cumpra em mim a tua vontade. Cumpra em mim o teu desígnio. Cumpra em mim o teu propósito. Quero finalizar perguntando: você quer fazer uma renúncia do seu eu aqui nesta noite? Você quer soltar as rédeas? Você quer soltar o corrimão? Entendendo que às vezes para Deus cumprir o seu propósito, Ele tem que tirar alguém do nosso caminho. Você está disposta? Você quer paz? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. A alegria vem produzida pela paz. Quem tem paz, irmã, anda de cabeça erguida. Quem tem paz, come tranquilo, dorme tranquilo, anda tranquilo, glorifica tranquilo, exalta tranquilo. Não tem medo de dizer: Deus está conosco. Não negligencie o crescimento no conhecimento da soberania de Deus. Está disposta a aceitar a soberania de Deus, você vai sofrer menos. Entendendo o que Paulo diz, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente fala tanto isso, mas não aceita. Sim ou não, irmãs? Eu vejo na gente tanta demagogia e hipocrisia. A gente lê: a vontade de Deus é boa, mas eu aceito ela. A vontade de Deus é perfeita, mas eu aceito ela.
A vontade de Deus é agradável, mas eu aceito ela. Só você que aceita está disposta a ter uma vida diferente a partir de hoje, como crente. Levante a sua mão só para me saber. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se Deus permitir, amanhã vou falar de mulheres que conseguiram ler a soberania de Deus e o que aconteceu. Vamos nos render a Ele? Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, entregar sua vida para Cristo? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus, quer submeter a soberania dEle? Levante a sua mão. Nós estamos aqui num culto de aprendizado, irmãs. Foi o que o Espírito Santo me mandou falar. E vocês sabem que nós somos provados naquilo que pregamos e cantamos, sabia? Deus tem me provado. Eu tenho aprendido na provação o que é aceitar a soberania de Deus. Diga para sua irmã: amanhã eu quero te ver diferente. Porque quem ora, o cântico é diferente. Quem ora, o cântico entroniza o Deus soberano. Não é você que vai guiar Deus na oração. Deus faz assim, Deus faz assim, salva assim, faz assim. Não. Jesus nos ensinou lá no Getsemane: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, faça a sua vontade. Você quer entregar a sua vontade à vontade de Deus? É um culto de renúncia. Eu quero, eu preciso. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E é você encontrando com o Deus soberano. Querido Deus, Pai que está no céu, Deus de bondade, Deus de maravilha, Deus santo, Deus soberano. Ao Senhor tributamos a honra, a glória e o louvor. Aqui estamos, Senhor, como teus filhos, diante da tua palavra, neste culto que o Senhor nos permitiu nos reunirmos para adorar o seu nome. Agora, querido, amado Espírito Santo, convence-nos sobre a soberania de Deus. Convence-nos sobre a vontade de Deus, para que possamos parar de lutar contra Deus e deixar que Ele conduza a nossa embarcação, e deixar que a vontade dEle prevaleça, e deixar que o Espírito Santo nos encha, e deixar que a sombra do Altíssimo nos cubra e nos guarde, e que possamos gozar dos dias que nos foi dado como presente aqui na terra, e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se você tiver coragem de dizer para sua irmã, diga para ela: o cântico de quem ora é diferente, o comportamento de quem ora é diferente, a ação de quem ora é diferente. Não importa se está no vale, não importa se está na montanha, não importa onde está, ele canta a soberania de Deus.